Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Vereadores, Público e Comunicação Social. Este é, como já foi apontado, seguramente o meu último orçamento de uma equipe em que queria salientar o trabalho que foi feito. É um trabalho que começa na base da pirâmide, que envolve todos os serviços, que envolve as empresas municipais, que envolve os seus vereadores e que envolve também a oposição, porque, como aqui já foi salientado, tem-se procurado aperfeiçoar o estatuto da oposição e acolher aquilo que é possível acolher e que não é contrário àquilo que são os nossos princípios. É óbvio que nós, depois de ouvirmos algumas das intervenções aqui, nomeadamente do senhor deputado da CDU, fica-se com a ideia que praticamente nada foi feito. É normal, há o copo meio cheio, o copo meio vazio. No caso da CDU, o copo é completamente vazio. Aliás, é extraordinário porque vem a recuperar coisas. Por exemplo, um projeto especificamente, que é o projeto da Via Nuno Alves. Sr. Deputado, o projeto da Via Nuno Alves data, já agora, para que saibam, de 1916. 16. Um século. Mas, e posso lhe garantir uma coisa, neste momento as coisas estão finalmente aprovadas. Neste tempo todo, a CDU não participou em muitos executivos municipais, mas esteve entre 2001 e 2005. Não me lembro dos pregos que lá foram pregados, eu vivo ali ao lado. Mas, enfim. Mas é normal que assim seja. Agora, eu gostava de fazer um pouco o ponto de situação daquilo que nós encontramos aqui. Permitam-me, se for um bocadinho atrás, do que aquilo que nós encontramos, que eram problemas que nós considerávamos que eram precisos ser resolvidos, que eram mais ou menos consensuais na cidade. Vamos por aquilo que era mais ou menos consensual, depois iremos às coisas que não são consensuais. Lembro que nós encontramos o pavilhão Rosa Mota com vários projetos, promessas e garantias de que algum dia iria lá ser feito um pavilhão grande, que até iria ocupar o lago, que preocupava muitas pessoas, mas que não havia financiamento e que não havia dinheiro e aquilo estava a cair. O pavilhão Rosa Mota foi concluído, com sucesso, é hoje um grande sucesso em termos do público, consegue estar reabilitado de uma forma que todos conhecem, acho que é indiscutível, e serve para os propósitos que nós queríamos. Curiosamente, a Câmara não gastou um tostão nisso, recebe uma renda anual e tem dias de utilização anuais e, no fim do contrato de concessão, virá para a Câmara Municipal do Porto. E as pessoas... E assim se resolveu. Também diziam, lembro bem, que este pavilhão Rosa Mota, com este programa, ia acabar com dois instrumentos fundamentais na cidade. Ia falir a Alfândega, o centro de congressos, porque ia ser um centro de congressos que ia matar a Alfândega, não matou a Alfândega, e ia matar o Coliseu, também não matou o Coliseu. No outro dia, por acaso, em 2 dias seguintes, um dia fui ao Coliseu, no dia seguinte fui ao pavilhão Rosa Mota. Mas no dia em que eu estava no Coliseu, com a casa cheia, para ouvir o Rui Veloso, estava cheio até às ornelas e não havia lugares nem bilhetes, o Pedro Brunhosa tinha a casa cheia no pavilhão Rosa Mota. Aquilo que me dizem do Centro de Congressos de Alfândega, que também está sempre cheio, e pelos vistos, este foi um problema que se resolveu. E foi um problema que se resolveu bastante depressa. Lembro aquilo que se passava no Rivoli. Tinha havido uma grande indignação na cidade, e eu era um dos indignados na cidade, de que, legitimamente, porque é perfeitamente legítimo, o executivo anterior tinha entregue aquilo a privados. E nós conseguimos pegar no Rivoli e passar a ter uma programação no Rivoli, ainda por cima, também articulada com o Campo Alegre, e também abrimos o Campus Paulo Cunha Silva, que respondia à natureza daquilo que é a procura por parte das estruturas da cidade. Lembro o Batalha também. O Batalha tinha sido entregue à Associação de Comerciantes do Porto, lá atrás. Não sei quantas atividades lá houve, mas o Batalha estava a cair e hoje o Batalha é um centro de cinema reconhecido. E ao contrário também das vozes de algumas viúvas que diziam que aquilo ia ter uma programação que iria estar vazio, é só ver. Passem lá e vejam que não está vazio. Também o Mercado do Bolhão. O Mercado do Bolhão também é bom termos a noção do que é que era a situação do Mercado do Bolhão. O Mercado do Bolhão foi resolvido. E foi resolvido a contento. Eu acho que a população está contente. Acho que os comerciantes estão contentes.
e acho que as pessoas foram ouvidas. E ao contrário de outros projetos disruptivos que ficaram pelo caminho, conseguiu-se um projeto consensualizado para a cidade. Também a Biblioteca Municipal, mais um projeto que era anunciado a extensão da Biblioteca Municipal neste momento, como sabem, aliás, com os fundos que estamos a colocar fundos lá, a Biblioteca Municipal, com o projeto do arquiteto Souto Moura, está a andar. Não andou mais depressa porque foi preciso garantir que era possível entregar o projeto ao arquiteto Souto Moura, nas condições que sabem. Mas podemos ir atrás, podemos ir ao caso tão badalado, anos atrás, do bairro Rainha Dona Leonor, em que as pessoas se lembram que aquilo ia ser demolido, que as pessoas se manifestaram, que aquilo ia ser destruído. E, afinal, o bairro Rainha Dona Leonor resultou numa parceria público-privada, que, a meu ver, é uma parceria público-privada virtuosa. Tenho pena que não possa ser replicada noutras zonas da cidade, o que nós tentamos, já suspeitávamos, mas tentamos. Recordo também o Acordo do Porto. Nós, quando cá entramos, a cidade do Porto reclamava, desde os anos 40 do século passado, da justa compensação por ter comprado os terrenos do aeroporto e ter oferecido para o aeroporto, apesar dos terrenos não serem na cidade do Porto. E nós conseguimos fazer o Acordo do Porto numa altura em que Portugal estava numa situação particularmente difícil, e ao fazermos o Acordo do Porto resolvemos dois problemas enormes que tínhamos, que era os acordos que estavam por cumprir com a SCCP e com a Metro do Porto, como bem sabem, relativamente, nomeadamente, às obras da Avenida da Boa Vista, por causa do tal metro que não passou e depois passavam lá uns carros de corrida. Portanto, quando nós olhamos para algumas das coisas que nós fazemos, também não podemos esquecer que algumas coisas foram concretizadas. Também é verdade que nós hoje temos uma memória difícil. Eu lembro-me de, durante a campanha eleitoral de 2013, o que é que se dizia da Baixa do Porto. A Rua Meuzinho da Silveira é uma rua destruída. Totalmente destruída, totalmente abandonada, não havia falar ninguém. Hoje em dia, vejam o que é Meuzinho da Silveira. Podia falar de muitas outras. Podia falar do projeto do Morro da Sé, que estava em curso e que agora finalmente se vê. E, portanto, de facto, isto conseguiu-se. Também se conseguiram mais coisas. Eu lembro-me que nós tínhamos a STCP na situação em que estava, numa situação em que não havia investimento, em que, em determinada altura, houve um governo do país que disse que iria privatizar a STCP. Lembro-me que houve as pessoas que se riram quando eu anunciei que se fosse preciso a Câmara e a privatização para ficar com a STCP, e o que é facto é que se conseguiu com o Governo, naturalmente, e também com os outros municípios, que a STCP passasse a ser um instrumento da cidade. E com isso pudesse ter uma frota mais adequada e com isso pudesse ser hoje um fator muito importante na cidade. É verdade que algumas coisas não ficaram concluídas como nós queríamos, mas também relativamente ao Aleixo, tão discutido que tem sido, nós encontramos uma situação muito precária no Aleixo. Por alguma razão, e por razões históricas, que com certeza ninguém teve culpa, não havia dinheiro, nem havia casas e tinham sido deitadas abaixo uma parte do Aleixo. Mas pior do que isso, havia abaixo disso os terrenos da EDP, em que havia uma dívida potencial da Câmara já julgada gigantesca, em que o que ia acontecer é que nós teríamos que indemnizar a EDP por valores, por milhões, e ainda por cima eles iriam construir aquilo que nós não queríamos que lá construíssem, porque eles tinham um PIP e tinham a resolução encontrada. Recuperou-se e finalizou-se o plano pormenor das Antas. Também ele havia problemas e nós conseguimos levar a cabo o plano pormenor das Antas. Chegamos lá hoje, podem não gostar, mas o que é que de facto é que está a ser construído. Nós também resolvemos muitas outras coisas. Aumentamos as zonas verdes da cidade. O Parque Oriental era uma promessa antiga, muito antiga. Nós conseguimos concretizar o Parque Oriental e com isso conseguimos resolver a poluição do Rio Tinto, que era um problema terrível na cidade. Às vezes já nos esquecemos. Também conseguimos resolver o Parque da Asprela. O Parque da Asprela também era uma promessa. Era um sítio em que os estudantes que ali estavam e as pessoas que iam ao IPO, que iam aos hospitais, encontravam um espaço no meio da cidade que era um descampado. Hoje temos um parque, que ainda por cima tem um impacto importante sobre o ambiente. Conseguimos fazer o Parque de Cartes. Já está da Alameda de Cartes, está a funcionar. Não parecia possível, está feito. E foi feito rapidamente. Corbinarte. E temos o Jardim Mário Soares, de proximidade, na Lapa. Conseguimos aumentar a área do Parque da Cidade e fazer uma intervenção no Parque da Cidade muito importante, aumentando, de facto, a dimensão do Parque da Cidade. E conseguimos reduzir a perda de água, que era um objetivo importante. Nós chegamos cá e encontrávamos perdas de água de 25%, e hoje estão abaixo de 15%, suponho que andarão nos 13%. E vamos continuar a investir nisso. E só não conseguimos investir mais depressa porque, por causa das obras do metro, há determinadas obras que nós não podemos fazer sob pena de virarmos a cidade ao contrário.
E conseguimos fazer uma verdadeira revolução com o apoio da população e com o empenho da população e com a mobilização da população naquilo que é os resíduos. Hoje, a cidade trata os resíduos de uma forma completamente diferente. E conseguimos interiorizar uma coisa que, aliás, a CDU apontava, e com razão, que era aquilo, o drama que era a recolha, os contratos de recolha e a limpeza urbana. Internalizamos. Somos a única Câmara a tratar da energia. Temos uma empresa municipal que hoje trata da energia e fornece, só não fornece mais depressa porque há uma direção-geral que demora nos processos de fornecer energia mais barata e energia limpa. Conseguimos, portanto, a nível nacional, um reconhecimento que, naturalmente, não estou à espera que a oposição reconheça. Mas desculpem se eu hoje faço este ponto de situação. Os equipamentos esportivos, e foram falados, de facto, nós ainda não conseguimos fazer um pavilhão multiusos. Quisemos fazê-lo, e até digo aonde, no Alexandre Colano. Não conseguimos fazer por razões que todos conhecem, porque, de facto, a situação que nós encontrávamos e o custo que implicava era absolutamente insuportável. Mas conseguimos resolver o problema do Alexandre Colano, que não era um problema da cidade, mas reconhecemos que o Alexandre Colano era, acima de tudo, uma questão patrimonial. E resolvemos um problema ao Governo, mas também resolvemos um problema à cidade. E na parte esportiva resolvemos um problema muito importante. Já se lembraram do Inatel? O Inatel ia ser entregue a privados. E nós batemos com a mão na mesa, demos um morro na mesa e dissemos que nós queremos o Inatel. E temos o Inatel hoje, aliás, em fase de expansão agora para um segundo campo, e temos lá um skatepark, que era uma coisa também que os mais novos, nenhum dos senhores deputados ou senhores deputadas anda de skate, mas para as pessoas era importante, era muito significativo. E conseguimos resolver o outeiro. Imaginem bem, há quantos anos se prometia um estádio para o Sporting da Cruz. E conseguiu-se resolver o outeiro. E conseguiu-se resolver a piscina de Campanhã, quando se fez o acordo com o Futebol Clube do Porto. E estamos neste momento já iniciamos os trabalhos, como sabem, em Justino Teixeira. E, portanto, e também fizemos um novo campo no Parque da Cidade. É evidente que faltam muitos equipamentos, mas, por exemplo, os equipamentos infantis, mais do que dobramos os equipamentos infantis pré-existentes à nossa chegada. Nós temos também hoje um parque habitacional totalmente recuperado. Aliás, esse tem sido um esforço significativo de múltiplos e de sucessivos governos da cidade. Eu acho que o Porto, quando diz mal do seu parque habitacional, devia ter algum cuidado. Porque, de facto, nós, comparado com o resto do país, estamos muito bem. Não estamos bem, não estamos como queríamos estar, mas estamos muito bem. Nos últimos anos investimos qualquer coisa com 170 milhões de euros para recuperar o parque habitacional. Curiosamente, nunca ninguém pergunta o que é feito do parque habitacional do Iru. Como é que uma pessoa acede? O senhor deputado sabe? Sabe onde é que estão as listas? Sabe como é? Uma competência do Estado. O Iru tem habitações no Porto. Alguém sabe? Alguém pergunta? Alguém sabe o que é que lá se passa? Há uma coisa que nós sabemos. Prédio isolado, um nosso, outro do Iru, o nosso está recuperado, o Iru não está. Mas houve aqui forças políticas que tiveram responsabilidades políticas nos últimos anos. Aquilo que sabemos é que o Iru continua a atrasar processos que atrasam o PRR, mas o seu parque habitacional, esse não vale a pena dizer que é burocracia. Pura e simplesmente não fizeram nada. Não fizeram nada. Deixaram pura e simplesmente que fosse a Câmara Municipal a fazer. Ora, há municípios em Portugal em que sabem de que a habitação, toda a habitação social, é toda do Iru. No nosso caso, perguntam-nos todos os dias porque é que não arranjamos o espaço público, porque é que ainda não pusemos vidros duplos naqueles. Porque é que não se pergunta ao Iru? Não se pergunta. É um mistério. Eu hei de sair da Câmara não percebendo porque é que na Assembleia Municipal nunca ninguém pergunta cadê o Iru? Onde é que anda com a sua habitação social? Ou pelo menos que me perguntem onde é que estão as listas de espera? Como é que são escolhidas as pessoas? Quais são os critérios? Qual é a acessibilidade? Ninguém sabe. É de facto um mistério. É daqueles mistérios estranhos. Mas, ao mesmo tempo, quando toda a gente se ria, quando nós falamos na primeira campanha eleitoral sobre o Porto Solidário, vejam o Porto Solidário. O Porto Solidário hoje é indiscutível, é um exemplo. Claro que não resolve tudo, mas é um amortecedor e permite a muitas pessoas que não queriam sair das suas casas, poderem ficar nas suas casas e ter o município a ajudá-las com as rendas. O que é melhor para elas é melhor para o município. E tratamos das ilhas. Tratamos das Ilhas da Lomba, tratamos das Antas e da Maceda, exercemos o direito de preferência na Tapada e está o projeto em curso. E, portanto, fizemos alguma coisa na habitação. Resolver o problema da habitação? Não resolvemos. O problema da habitação não é fácil de resolver. Não temos uma varinha mágica. Eu espero que o futuro executivo considere a habitação o problema prioritário da cidade do Porto.
Fizemos um grande investimento na atração de investidores privados na cidade. Hoje o emprego na cidade é muito diferente. É evidente que aquilo que é mais visível são os hotéis, o que é mais visível, naturalmente, são os restaurantes, mas há um grande investimento, houve um grande investimento para trazer empresas internacionais para aqui, para o Porto, que criaram um emprego muito qualificado. E é por esse emprego qualificado também que hoje a população do Porto, depois de 40 anos em que fomos sempre perdendo população, nos últimos anos, e apesar de na última campanha eleitoral isso já ser óbvio, mas os senhores diziam que não na campanha eleitoral, nós hoje temos os dados que demonstram que a população está a aumentar. E está a aumentar através de pessoas que vêm para empregos qualificados, o que é bom. É evidente que eu não quero expulsar os pobres da cidade. Agora, o que quero é que eles tenham oportunidades para não ser pobres. Porque, de facto, algumas forças políticas conseguem erradicar os ricos. Nós gostaríamos mais de acabar com pobres, para que eles pudessem ter oportunidades. E estas empresas dão-lhes oportunidades. Conseguimos também resolver os problemas que nos foram criados com a descentralização. A descentralização, e aí as forças políticas estiveram connosco, queria agradecer a todas as forças políticas que estiveram connosco, na denúncia daquilo que foi uma pseudo-descentralização. A única coisa que foi boa foi relativamente ao transporte público, e nós reconhecemos. No resto, foi um embuste. Passaram para nós competências que não são competências nenhumas, fizeram de nós tarefeiros e pagaram-nos mal. E obrigaram-nos a fazer isto. Obrigaram-nos a fazer isto através de um pacto que foi feito entre o PS e o PSD a nível nacional, em que nos obrigaram a ficar, nomeadamente, com a educação, que foi um desastre, porque nós não temos educação nenhuma. Nós tratamos das escolas, da sua manutenção, e temos permanentemente que andar a resolver problemas quando falta pessoal. E com uma verba absolutamente insuficiente, como nós demonstramos. E nós fomos capazes de ir mais longe. E quando percebemos que a Associação Nacional de Municípios estava pura e simplesmente refém do governo por razões partidárias, nós dissemos, nós estamos fora. E foi graças a isso que se conseguiram melhorar as condições, o que, aliás, hoje é reconhecido por muitos municípios que permanecem na Associação Nacional de Municípios. Pode ser que, no futuro, tenho a certeza, quem me venha a suceder venha a aderir à Associação Nacional de Municípios. Previno já, se voltarem a fazer a mesma coisa que fizeram, se voltarem a ser reféns do centralismo, espero que então voltem a sair. Entrem e saiam conforme for preciso. Entrar e sair não é mal. As pessoas devem entrar e sair. Podem entrar e sair. E conseguimos tudo isto, apesar de tudo, baixando a dívida e baixando os impostos. Alguns porque nós queremos, outros porque nos foi sugerido pelos nossos parceiros. E, de facto, nós baixamos todos os impostos. E tudo isto foi, apesar de tudo, feito mantendo as boas contas, aumentando a receita e tendo a cidade estabilizada. Portanto, alguma coisa no meio disto tudo fizemos. E tudo isto foi feito, apesar de tudo, com outra coisa que eu queria aqui realçar, que muitas vezes as senhoras e os senhores deputados não entendem tão bem, com um grande compromisso com os trabalhadores, com os colaboradores desta Câmara, com paz social, valorizando os nossos colaboradores, construindo edifícios, nomeadamente das empresas municipais, adequando edifícios que hoje são dignos. As pessoas trabalham hoje com dignidade, desde os bombeiros, aos polícias municipais, aos jardineiros. Trabalhamos, por exemplo, com o CCD. O CCD é um grande êxito de colaboração entre o município e os trabalhadores da forma organizativa mais pura que é o associativismo. Conseguimos, enfim, o CROA. É evidente, Sr. Deputado, o CROA não vai crescer à razão que os senhores queriam. Temos pena. Mas lembram-se o que era? Têm ideia do que era o Canil em São Dinis? Ainda se recordam? Têm recordação? Lembra-se? Portanto, é evidente, nós gostaríamos de ter um CROA que fosse 10 vezes aquele, que absorvesse todos cães, gatos e afins existentes na cidade, no país. Não temos a possibilidade, mas fez-se. E sim, foram tempos muito desafiantes. Foram tempos desafiantes em que nós, no fundo, procuramos fazer alguma coisa que nem sempre foi fácil. Procuramos que a cidade fosse uma cidade prestigiada a nível nacional. O que às vezes é difícil quando tínhamos que levar a voz, fosse qual fosse o governo. Não é fácil. Não foi fácil nós não sermos anedóticos nas reclamações. Muitas vezes nós queríamos mais e muitas vezes as senhoras e os seus deputados e algumas forças políticas diziam que nós devíamos exigir mais coisas ao mesmo tempo. Não se podia fazer. Nós tínhamos que fazer isto na justa medida. Quando um governo do país cede àquilo que são a vontade da Câmara Municipal do Porto, nós temos que fazer uma coisa, temos que dizer obrigado,
Mas no dia seguinte temos que acordar e dizer assim, ainda falta darem-nos isto temos que fazer. O que não podemos é pedir tudo ao mesmo tempo. Foi sempre assim que eu pensei a estratégia de trabalhar com vários governos. E sairei tendo trabalhado com vários primeiros ministros, com todos procurei, apesar de tudo, uma relação de cumplicidade naquilo que era importante, mas claramente de respeito mútuo. Muitas vezes percebendo que o governo não nos podia dar aquilo que nós queríamos, e era muita coisa que nós queríamos tanta coisa, e que outras vezes tinha que nos dar e nós tínhamos que dizer, bom, ainda bem. E, portanto, foi isto que foi procurado fazer. Mas nós, acima de tudo, apesar disso, nós não ficamos em silêncio. Eu já o disse, não ficamos em silêncio na descentralização. Nós não ficamos em silêncio quando foram as questões da TAP que abandonou a cidade do Porto. Nós não ficamos em silêncio nessas questões. Nós dissemos sempre as coisas, mas dissemos com a ponderação de vida. Dissemos com a ponderação que a cidade do Porto merece. Porque a voz da cidade do Porto tem que ser ouvida. E nisso queria agradecer às forças políticas. Vocês todos colaboraram nisso. Vocês todos colaboraram nisso. Nós nunca perdemos as estribeiras naquilo que é o nível de exigência. Esse nível de exigência é o nível de exigência que marca a cidade do Porto. É essa, de facto, se vocês quiserem, é a impressão digital da cidade do Porto que eu conheço, em que eu acredito. E acho que isso nós fizemos. Claro que não fizemos tudo o que podíamos ter feito. No meio disto tudo houve uma pandemia. No meio disto tudo, vejam os atrasos que nós continuamos a ter todos. Nós tivemos uma pandemia que, como já aqui foi, aliás, assinalado, alterou as cadeias de produção. Criou a inflação que não está contemplada na contratação pública. Nós vimos casos, como a Estola dos Correios, em que tivemos lançado 3 concursos públicos sucessivos, porque o preço, pura e simplesmente, não se conseguia fazer um matching. Enquanto noutros países é permitida uma atualização em que o preço não tem que se bater exatamente certo com o preço do lançamento do concurso, aqui temos isto. E é por isto, não vale a pena chorarmos, que nós não vamos cumprir as metas do PRR. E é por isso que o Portugal 2030 está na situação anacrónica que está. Mas, uma notícia, o município do Porto foi claramente o mais eficiente em angariar fundos. Nós tivemos uma capacidade de angariar fundos que anteriormente não tínhamos e que outros municípios não têm. Sabem porquê? Porque começamos a ter projetos em carteira. Hoje nós temos projetos em carteira que nos permitem agora ir ao overbooking. Ainda há 3 ou 4 dias estive com o Sr. Presidente da CCDR que me dizia, ao Rui Moreira, diga lá que projetos é que vocês têm, porque nós sabemos que o Porto pode ir ao overbooking. Já estamos a falar em overbooking no 2030, vejam bem como é que estamos. E, portanto, copo cheio, copo vazio. Claro que eu vejo o copo mais cheio e vocês veem o copo mais vazio, isso é a natureza da coisa. Mas há algumas coisas que eu tenho que dizer. Sobre a questão das intervenções e beneficiação no espaço público, nos últimos 4 anos, isto para os números do Sr. Deputado Rui Sá, que eu muito prezo, nós interviemos em 5% dos arruamentos da cidade. Repito, 5%. Houve 30 km de vias intervencionadas. Estamos a excluir aqui, naturalmente, a Avenida da Boa Vista e Marchal Gomes da Costa. Essa obra não é nossa. Portanto, a Rua Direita, quanto ao ponto de situação, o ponto de situação não é aquele que o Sr. Deputado diz, não tem culpa, com certeza, mas eu vou-lhe dizer. Nós temos no total, um investimento total de 35 milhões para 90 arruamentos, em 31 projetos. Destes 31 projetos, há 28 terminados ou em curso e 3 a lançar brevemente. Quanto ao ramal da Alfândega, nós tivemos que fazer uma coisa que não sabíamos que tínhamos que fazer, e já foi feito, está concluído, que é a estabilização das escarpas. Se calhar os senhores sabiam, olha, eu não sabia, peço desculpa, se não sabia que tínhamos que estabilizar as escarpas. Não vou sequer falar outra vez sobre a questão da Avenida do Nalvas, que aqui foi referida, porque, de facto, se há uma coisa que eu tenho a impressão que nós todos sabemos, é que até se discutiu no mandato anterior, até se alterou o nome da Avenida do Nalvas. O que lá estava era um monte de terra que ainda lá está junto à Praça do Império. E posso lhe garantir que a Avenida do Nalvas vai ser feita. E quando eu cá cheguei, em 2013, poucas pessoas achavam que ela ia ser feita. A questão dos OPGs, a questão do plano diretor municipal, aquilo que se fez nessa matéria, foram matérias em que, apesar de tudo, se fez um ciclo, mudou um ciclo. E com certeza que para o ano se iniciará um novo ciclo. E com certeza que quem cá chegar
vai dizer assim, olha, aquele Presidente devia ter feito isto e não fez. E vai fazer coisas que nós não fizemos. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que encontra as contas arrumadas, como aliás nós encontramos quando cá chegamos, só que encontram um orçamento que é muito maior do que aquele que era. E uma dívida que é muito menor. E impostos menores. E uma data de problemas da cidade que parecia que não eram possíveis resolver. Claro, não se resolveram com uma varinha mágica. O bolhão não se resolveu com uma varinha mágica. O terminal intermodal não é aquele que nós gostaríamos em função do crescimento que teve. Tudo isso é verdade. E depois, claro, temos as outras obras de que nós não somos responsáveis e gostaríamos que estivessem prontas. Porque se estivessem prontas nós estávamos todos muito mais felizes. Mas ainda assim foi isto que nós fizemos. Muito obrigado.